eles vão vir ao Brasil. Segura essa, Alexandre. Só por conta de um senador perseguido politicamente. Imagina os perseguidos políticos e os presos do dia 8. Tu tá fudido. Fala, seus mal diagramados! Muitas vezes tenho medo de ser visto como um chapéu de alumínio de sinal trocado, como aqueles doidinhos de podcast que juram que o Lula morreu e que o Elvis não. Continua vivaço em alguma cidade do interior de Minas, comendo pão de queijo e tomando cachaça de alambique. A questão é que insinuações baseadas em hipóteses, quando partem da esquerda, se concretizam em questão de meses, exceto a história da fakeada, que só continua a acreditar quem faz parte dos fugitivos petistas do CAPES. Me refiro, por exemplo, sobre existir um movimento que parte do mercado financeiro e de políticos golpistas com o objetivo não só de destruir o governo atual, como consequentemente eleger o cara de areia mijada e leiloar a preço de banana as nossas estatais. Áudio vazado do senador piauiense Ciro Nogueira em conversa com o BTG comprova tal tese. Nas conversas, o político que jurava que Jair venceria em 2022 deixa claro ser difícil impeachment Lula com a aprovação atual, o que por si só já demonstra pelo menos a intenção. Pior, ele ainda reclama da isenção para quem ganha até 5 mil e promete que, sem Lula, será mais fácil isentar os mais ricos. Nem disfarçou. E positivamente, para nós, confessou o que realmente a direita deseja para o país, apesar de ainda ter muito pobre apoiando o mito e falando por aí que o Bolsa Família só financia a galera que está em casa sem vontade de trabalhar. Enquanto, paralelamente, é enganado pensando que essa gente luta pela sua liberdade. Só se for pela liberdade de tomar no cu e ficar na fila do osso. O governo tá longe de ser ideal, mas o espírito mesquinho e ressentido da nossa época é desanimador. O ICL teve acesso com exclusividade a um áudio em que Ciro Nogueira, presidente do PP, Partido Progressistas, ex-ministro de Bolsonaro, conversa com integrantes do mercado financeiro sobre o governo Lula. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu, desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%. O Lula tem um peso de 30%. Então não vai cair dele. Um presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment de um presidente. Quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então Não tem uma redação. como um parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a notificação, a proposta que nós vamos fazer. Se liga que no final desse vídeo eu vou te dar uma dica importantíssima sobre renda extra. Não vai moscar, hein? Agora o piores, continuando aqui. A parte boa é que a canalice da extrema-direita agora é explícita e não só uma acusação que nós fazemos e que se concretiza só quando eles chegarem ao poder. Sempre com as pupilas dilatadas de tanto conservadorismo e patriotismo, o alucinado e deslocado Marcos Duval, o nosso Tom Cruise capixaba, reapareceu nesta semana para propor sem rodeios que beneficiários do Bolsa Família percam o direito ao voto. A medida, claramente higienista e inconstitucional por ferir o sufrágio universal, é propaganda, mas com a intenção de alimentar o ideal antipobre que permeia a mente do brasileirinho QI 83, que se acha muito especial por investir no Tigrinho e ser casado com uma Juliana Bond da série D. Mas, para além dessa postura de criar castas no país, o nobre senador capixaba, conhecido por prometer provas sigilosas que nunca são reveladas, voltou novamente a esse modo e agora jurou que os Estados Unidos preparam uma invasão ao Brasil. Fonte? Só se for de mel nos olhos de geisha, porque o Eduardo Bananinha, que está exilado em uma mansão no Texas, também prometeu sanções contra o nosso país e a semana terminou com o Trump propondo que o Brasil fosse um dos países menos taxados com a sua nova política tributária. Claro que ninguém vai reconhecer que é vitória da diplomacia nacional. Tem maluco jurando que isso rolou porque Trump nem sabe o que é o Brasil.
ao mesmo tempo em que a gloriosa Bangladesh foi muito mais taxada. E pior ainda é Gustavo Gayer falar que foi o 03 quem impediu que as taxas de importação e exportação fossem maiores no nosso país. Quando até ontem o cara estava conspirando para quebrar o Brasil. Subestimar o gado, beleza. Eles acreditam até em terra plana. Mas achar que o país inteiro é imbecil, assim é muita petulância. Aqui na Casa Branca, a gente obviamente não pode filmar lá de dentro, mas acabamos de sair de passar basicamente o dia inteiro em reunião hoje. Eu acho que vai dizer o que é que a gente vem fazer aqui. É tomar chá com o Trump, é tomar café com o Trump. O Estado tem que fazer por mim e tal. Fazer por você o cacete, bicho. Não é o Estado que tem que fazer por você, é você que tem que fazer pelo Estado. Um dos projetos que eu ainda sonho em ter é quem recebe Bolsa Alimentação, Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá mais, não pode votar. Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. Eu tenho uma certeza, mais cedo ou mais cedo ainda, esses deputados que se humilham pela aprovação do mito e do seu eleitorado, mas não carregam o sobrenome Bolsonaro, serão abandonados no meio da BR e tomarão um tiro pelas costas. É a regra, bebe em anos, gastou grana da própria família para eleger o Jair e foi jogado no lixo, bem como Santos Cus, Mandetta, Moro, Frota e Joyce. A Carla Zambelli é a desprezada do momento. Sem nenhum traço de autoestima, ela passou as últimas semanas a se humilhar por um gesto de piedade do Jair, que afirmou no Inteligência Limitada ter perdido a eleição por conta dela. Parece até notícia repetida, né? Mas não é. Agora ela parece ter caído na real e com seu cabelo meio Berta Loran, meio palhaço gozo, reconhece que não só ela, como muita gente perdeu a amizade do ex-presidente no momento em que mais precisou. Mas se nem com as mães dos próprios filhos o cara foi fiel, você jurava que com você ele seria? Mais triste que essa situação só a do Bolsonaro, que tentou nos comover alegando que prisão significa o fim da vida dele. Oxe, faço votos para que pelo menos uma vez na vida o cara esteja coberto de razão. A senhora se vê de certa forma abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. Esperava apoio, né? Durante tanto tempo, desde 2013, eu apoio o Bolsonaro, né? Nas causas dele, ajudei na eleição de 2018. Eu acho que eu fui uma das pessoas de mais linha de frente dentro do Congresso para poder defender o governo, o presidente, enfim. Eu esperava que ter algum tipo de retribuição em relação a isso, né? Ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil. Mas eu acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que precisaram, né? O senhor teme que, se for efetuada uma prisão, possa ser o fim da sua carreira política? Não é fim, é minha fim da minha vida. Eu estou com 70 anos já. Eu já estou com 70 anos. Onde eu tentei dar um golpe? Cadê a prova de um possível golpe? A não ser discutir dispositivos constitucionais que não saíram do âmbito de palavras. Lamentavelmente, nem aqueles que poderiam ajudar o Jair nesta situação conseguem apoiar. Nicolas, por exemplo, mostrou que a capacidade cognitiva não é muito potente ao falar de improviso. No momento de elaborar crítica ao tamanho das penas concedidas aos golpistas do 8 de janeiro, acabou afirmando que Jair era o mandante do golpe mesmo e que poderia render a pena máxima e fazê-lo apodrecer na prisão. Todo mundo já sabe que será, na pior das hipóteses, numa cela com o mesmo padrão de uma hospedagem no Ibis. A inteligência artificial do Elon Musk no Twitter também não pode ser considerada mais uma aliada pelo revisionismo histórico e compartilhamento de fake news. Para nossa alegria e para nossa surpresa, a ferramenta reconhece que o seu dono é um dos maiores espalhadores de mentiras das redes, que o algoritmo do X é desenvolvido para favorecer os reaças e admite que votaria em Lula, e até que o nazismo é incontestavelmente de direita.
e que o Neymar passou 1/3 da carreira contundido. Isso não tem a ver com política, só queria não perder o hábito de ofender o menino Ney. Em breve, o gado vai pedir uma IA sem doutrinação, o que também significaria uma IA doutrinada com conteúdo do Olavo de Carvalho e do Brasil Paralelos, que, como sabemos, não é doutrinação e nem ideologia. Só a esquerda tem ideologia. O meu chute é que ele vai ter a pena máxima, 38 anos. Você acha que vai acontecer? Eu acho que eles vão querer colocar aí 38 anos. Cara, se uma pessoa que pichou uma estátua teve 14 anos, o dele vai pegar quantos? Que era o mentor da coisa. Pode, anota aí. Menos que 20 anos, eu mudo meu sobrenome. A gente preparou o que foi uma troca uma conversa no Grok, que é exatamente a inteligência artificial do Elon Musk. E aí a pergunta que foi feita aí por um usuário: quem espalha desinformação no X? Diga lá para mim, Grok, você que é a inteligência artificial do Elon Musk. Aí tá ali a resposta. Elon Musk foi identificado como um dos maiores disseminadores de desinformação do X desde que adquiriu a plataforma. E teve mais. A revolta das máquinas e a desregulação dos autômatos como a Nicole é uma crise real na extrema-direita e algo que também não para de acontecer com fã de banda com letras contestatórias se surpreendendo que seus ídolos, vejam só, não são fãs do Trump, Bolsonaro e nem do Milei. Já ocorreu várias vezes, como quando Rogerinho Águas foi xingado de comunista safado no Allianz Parque ao se opor à eleição do Bolsonaro por fãs que até então acreditavam que The Wall era um disco sobre o cotidiano de pedreiros que constroem muros até o meio-dia e depois somem da obra para fumar e tomar uma cachaçinha para firmar o pulso. Naquele fatídico dia, teve até o Richard Rasmussen reclamando muito dessa puta falta de sacanagem. Mas até aí beleza, vai que o cara não entende inglês. Só que mesmo aqueles alfabetizados em inglês descobriram muito tarde que o Rage Against the Machine era uma banda de esquerda e o choro foi ainda mais cômico. Agora, brasileiros que supostamente foram alfabetizados em português descobrem que a banda IRA, cujo nome é inspirado no exército revolucionário irlandês e um dos maiores sucessos é contra o alistamento militar, não é reacionária e de direita. Em show realizado no último sábado, o vocalista nazi gritou sem anistia e mandou o gado ir embora e não aparecer nunca mais. Triste, mas se ainda quiserem curtir um showzinho, podem ir em uma apresentação de quem curte o mesmo que vocês, tipo Amado Batista, Gustavo Lima, Mirosmar de Camargo, Zé Felipe, e se preferir rock tem o Ultraje. O único problema é que o Derico do Gentili tem um total de 0 shows agendados neste ano, então aguardem mais 72 horas. Vocês que estão ganhando, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que acompanha o IRA, mas nunca entendeu o IRA. Nunca entendeu o IRA. Tem gente que acompanha a gente, é reacionário. Entendeu? Tem gente que acompanha o IRA, é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Por favor, vão embora. Vão embora da nossa vida. Entendeu? Vão embora, não apareçam mais em shows, ou comprem nossos discos. Não apareçam mais, é tudo que eu faço. A legislatura federal é reconhecidamente a pior da história, indiscutível. Só lacrador de TikTok, doido de aldeia e cocainônimo inveterado. E as assembleias legislativas e câmaras municipais são versões macro desse universo e muitas vezes até piores, já que há locais no país em que os vereadores eleitos são basicamente Carlinhos Hitler, Gilmar da Agropecuária, Tenente Tomás, Newton da Farmácia, Gianluca Mussolini e Pastora Neide. E quem ousa se candidatar por partido de esquerda, muitas vezes é morrido. A cidade de São Paulo ainda tem uma bancada forte de esquerda, mas elegeu inúmeras subcelebridades preocupadas com a agenda moralista, cujo objetivo é atacar a população trans e as prostitutas. E quando sobra tempo, eles não vão no Campo Limpo ou em Perus fiscalizar obra, mas comentam sobre guerra da Ucrânia e viagem da Janja para Paris no Twitter. Cansativo e repetitivo de uma maneira tão apelativa que até André Surak perdeu a linha com Amanda Vettorazzo, única brasileira a investir numa videolocadora na última década. A atriz pornô gravou um vídeo para chamar a vereadora de Patricinha e acusá-la de querer criminalizar aqueles que não escolheram ser criminosos,
como as garotas de programa que, se precisarem se submeter a essa condição para sustentar a casa, é o que elas têm. O mandato dessa lacradora de internet só tem isso. E às vezes, não sei nem se ela não é infiltrada da esquerda, porque toda vez que propõe algo, dá mais munição para as nossas pautas. Como quando denunciou que existem clínicas que praticam aborto clandestinamente para quem tem grana. Exatamente o nosso argumento quando lutamos para que ao menos isso possa ser feito também de forma segura e gratuita pelo SUS para quem é pobre, pois a mulher pobre precisa pôr a vida em risco com o Citotec. Continue assim, que você só vai expor como a sociedade endinheirada é pura hipocrisia. Começando pelos seus amigos de direita na Câmara, que certamente já levaram as amantes para abortar nessas clínicas, enquanto fazem discursinho cheio de falácia religiosa contra a interrupção de gravidezes. Olha, a Patricinha respondeu. Que bonito, Patricinha. Para de hipocrisia, dizer que tu já passou necessidade. Tu não precisou ser puta pra botar leite dentro de casa, tá? Então não vem com essa historinha, não. Você mandou calar a boca, é isso que vocês querem fazer, tá? Não respeita uma mulher que precisou se prostituir pra botar comida dentro de casa. É isso que vocês fazem. Vocês querem criminalizar o bandido que não escolheu ser bandido, tá? Você não vai me calar porque você mandou calar a boca? Você não vai me calar. Você não vai calar a boca do povo. Você não vai calar a boca do pobre. Porque é muito fácil você tá aí dizendo que fez isso, defendendo fiquei tão brava agora. O conservadorismo, que é uma bosta. Esse conservadorismo é uma bosta porque vocês se acham superiores. Eu não estudei, né, querida? Porque eu vim de colégio público. Por isso que eu não estudei, sua Patricinha. Liguei para uma clínica clandestina de aborto. Gostaria de saber se vocês têm Citotec? Não. Tem uma clínica, assim? Já que é mais seguro? É clínica, é médico, tem anestesia. Como vocês acabaram de ver, existe uma máfia de aborto na cidade de São Paulo. E nós vamos investigar através da CPI. Se você, assim como eu, é contra o aborto e contra essa máfia do aborto, compartilhe esse vídeo. Glauber Braga pode perder o mandato. E o motivo é claramente golpista. Dizem que foi por conta dele expulsar um membro do MBL por meio de bicuda na Câmara. Mas todos sabem que Arthur Lira não admitiu ser chamado de gangster pelo parlamentar do PSOL. E só usou esse episódio como desculpinha. Afinal, confrontar o primeiro-ministro para o Centrão é mais inadmissível que correr atrás do Luan Araújo com pistola em mãos, conspirar para um golpe de Estado, defender o nazismo ou mandar matar a Marielle, não é mesmo? O relator do processo de cassação, Paulo Magalhães, inclusive, é um dos principais beneficiados pelo orçamento secreto. Foi contra caçar o mandante de matar a Marielle e já agrediu um escritor na Câmara. Mas, realmente, dar uma bicuda no cu de um membro xarope do MBL deve ser muito mais grave, né? Sempre dois pesos e duas medidas. É só indecência, imoralidade, perseguição política contra quem não se dobra. Não é de hoje que o deputado Glauber Braga vem agindo com total desrespeito em relação a esta casa e aos deputados que a compõem. O que está aqui colocado já tinha sido estipulado com antecedência. Naquela audiência, inclusive, o deputado Fraga chega a dizer que se a mãe dele tivesse sido ofendida, como minha mãe foi, que ele cobriria na porrada. Essa foi a expressão utilizada por ele. O tamanho da distorção do que vem no relatório, colocando esse depoimento como se de acusação fosse, é algo que não merece prosperar para quem participou da sessão naquele dia e para quem possa ver o vídeo daquela reunião, inclusive. Depois que alertei sobre o vínculo de Frei Gilson com o Brasil Paralelo, o religioso católico apagou nada menos que 2.000 vídeos do seu canal, o que suspeito que sejam mais vídeos que o Piriri tem apagado do seu celular nos últimos meses. Apesar do tanto de crítica que recebi até de gente que publicamente se declara meu amigo, tenho convicção que expor religioso Minion é a nossa obrigação. Veja, por exemplo, o que rolou nessa semana. Ana Paula Vai Ladrão reclamou que o logotipo da Deus é Amor remete ao movimento LGBT, Igreja Evangélica abriu porta para militares e um pastor que não deve andar mais que 10 metros há 4 décadas reclamou de ter trombose por conta da vacina da Covid. Já o Padre Júlio foi na direção oposta e falou nesta semana que não adianta acordar 4 horas da madrugada para participar de missa online e às 6 agir de uma forma que deixaria o coronel Ustra ruborizado. O triste é que a tendência atual é essa, e depois o intolerante sou eu.
Não é que a igreja Deus é Amor, o símbolo dela é um arco-íris, meu Deus. Se eu pudesse dar um pitaco, eu ia mudar a placa. Eu ia pôr um arco-íris com um trono, uma espada saindo da boca, os olhos de fogo, para dar um pouquinho de temor, porque Deus é Amor com arco-íris hoje tem outro significado. Só aquele a quem ele revela. Ele é mistério, anda no mistério, realiza mistério. Para quem sabe como eles agem e o que eles fizeram conosco, com as vacinas, nos empurrando na marra, eu tive como é que chama? 2 obstruções? 2 tromboses, sem ter por que ter. Inclusive aquela no olho que foi complicado para tratar por 6 meses, né? Então nós estamos correndo todo tipo de risco. 4 da manhã e nós vamos juntar mais de 1 milhão rezando o terço. Não é isso. Você pode rezar o terço às 4 da manhã e às 6 chutar o morador de rua para a rua. A gente tem que rezar sim, mas tem que viver o que reza. Não adianta rezar e depois não servir aos mais pobres, aos fracos e aos pequenos. E aí, galã e galô, você quer ter uma renda extra todo mês? É claro, né? Calma, eu não vou te chamar para jogar no jogo do tigrinho ou apostar em alguma bet, porque aí a renda extra vai ser do dono dessas empresas, né? O que eu tô trazendo aqui é uma forma de você levantar um troco por mês, usando o celular e a internet. Eu sei que isso você tem. Não, e também você não vai ficar milionário, mas vai poder tirar seus 200, 500, 800 reais por mês investindo muito menos. Não é esquema de pirâmide, nem pegadinha. Pode apostar. Parceiros nossos como o Clayson, Desmascarando e o Thiago Santinelli já ajudaram muita gente a ganhar um troco. E para você entrar nessa, basta entrar no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário e bater um papo comigo mesmo no WhatsApp sobre essas novas formas de ganhar dinheiro no mundo atual com as plataformas já existentes na internet. Não vai panguar, hein? As ofertas são por tempo limitado. Bora, bora, bora! Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, dê uma olhada aqui no nosso primeiro comentário, na nossa descrição, tem o Renda Extra, mas também tem como nos apoiar no Apoia-se, no Seja Membro, aqui é só apertar um botãozinho no YouTube. Você também nos siga nas outras redes sociais, TikTok e Instagram principalmente. E se você é um desses que ainda acredita que deputado, vereador, senador de direita é a favor do povo, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.